Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Pode Professorar, que hoje estamos recebendo o professor William Fernando Domingues Vilela. Pelo respeito aos direitos étnicos, raciais e sociais constitucionais, ele é educador, permacultor, graduado em Química, mestre e doutor em Química Orgânica e Biológica pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Cariri, trabalhando com a formação de professores numa perspectiva interdisciplinar e intercultural, educação escolar, indígena e agroecologia. Ele também coordena o Encontro de Saberes Indígenas do Semiárido e seu maior interesse é buscar impulsionar movimentos contracoloniais que reconheçam a ecologia de saberes em detrimento à monocultura científica hegemônica. Professor William, bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Eu que agradeço, é uma honra. Então, a gente está aqui hoje com o William para falar um pouquinho sobre a educação popular. Então, a gente tem aqui 4 perguntinhas para debater um pouquinho com ele sobre essa temática. É, Paulo Freire, retomando Marx, fala sobre a diferença dos homens em relação aos animais. A cultura produzida pelos homens em suas interrelações é tida por ele como a transformação do homem sobre a natureza e assim atribui sentido à vivência a partir dos bens culturais produzidos que são transmitidos de geração a geração. Nesse sentido, é possível dizer que a educação informal tem mais importância do que a educação formal na educação das classes populares? Olha, a educação formal é uma criação ocidental, né? É uma criação eh, colonial, é um instrumento da colonização, né? Então, para a gente a gente nunca visualizou, né, uma segmentação, uma divisão, né, da formação dos nossos jovens, das nossas crianças, do nosso povo, a partir de espaços tão rígidos como a educação formal, né? Então, para a gente, esse é um espaço muito estranho, né? E que sempre foi de muita violência, né? A educação formal e continua sendo, né? Apesar de movimentos extremamente interessantes, né? Que buscam nos ouvir, que buscam nos inserir dentro desses espaços formais. Então, é através, né, das brincadeiras, através do nosso rapé, do nosso petenguá, né, da nossa guia, né, da, da fluência, né, dos nossos valores, da nossa cosmovisão, é que a formação, né, das nossas crianças, dos nossos jovens, ela acontece, né, e é a partir disso que se é possível reproduzir, né, e dar continuidade aos nossos saberes, às nossas ciências, né, é algo bem distante, né, da realidade dos espaços formais, das Formais. escolas, das universidades. Isso é verdade. E é possível esperar uma educação que valorize a cultura popular dentro do sistema formal de ensino, visto que o caráter político permeia as políticas públicas? É possível, mas é difícil, é possível. É difícil porque quem detém, né, o poder, quem está nos espaços decisórios de debate, de construção, né, do que está no currículo, do que pode estar no currículo e o que não pode estar no currículo, são as camadas mais influentes, né, do capitalismo, do capital financeiro. E por isso o que resta, né, de instrumentos, né, para a gente para conseguir atravessar os espaços formais é o que a Bell Hooks chama, né, dos espaços que a gente pode transgredir dentro de sala de aula como um docente, enquanto um gestor das camadas populares que acaba acessando esses espaços de gestão, de direção e principalmente de docência, né? É, Transgredindo, elevando, né, os saberes, as ciências,
produzidas nos territórios, as manifestações culturais, que a gente vai poder, né, usar também, né, os espaços formais para resistir, né, à colonização e poder, né, existir dentro dos territórios que a gente está. Verdade. A palavra é resistência mesmo, né? A gente tem que resistir a esse sistema, principalmente esse sistema hoje mais ainda, né? Que comandam essa parte financeira que estão por trás dos currículos de hoje, né? E aqui na nossa região do Cariri, né, a gente tem uma região bem rica que se dá para trabalhar a educação popular, né? Mas mesmo assim ainda tem professores que não dão tanto valor à educação popular, né? Então, como esperar uma mudança na sociedade quando muitos educadores não acreditam na educação emancipadora? Eu acho que assim, a gente não pode correr o risco, né, de colocar o ônus nesses professores. Eu acho que se eles não acreditam é porque não foi dada a oportunidade para eles acreditarem, tá? Então, é, basta ver, né, os cursos de graduação que as universidades têm feito em termos de currículo, de formação de professores. Não tem dado oportunidade. Então, esses professores, professoras emergem de territórios indígenas, de territórios quilombolas, de processos afrodiaspóricos, né, e e extremamente ameaçados, com as suas vidas ameaçadas, né, com a sua existência desvalorizada, né, com a perseguição sobre a sua forma de falar, sobre a sua forma de se vestir, sobre a sua religião. Então, ele é colocado dentro de um espaço formal, de disciplinar corpos, e, e ele aprende que o que é valorizado, né, o que ele tem que buscar como ideal é uma outra forma de ser, né? Então, que não é a dele ou, ou das pessoas de onde ele Ele veio. Então, é a convive, partir né? disso que ele passa a não acreditar, né? E que inserir o conhecimento do seu pai, da sua avó, do seu povo, não é algo que deva ser feito, né? Porque sempre foi, né? Isso sempre foi um elemento de perseguição, de desvalorização social, de não reconhecimento, né? De desconstrução de autoestima de povos, de etnias. Então, o que a gente precisa realmente lutar é é, para que haja uma reforma, né, do sistema de ensino, né, Sim, principalmente a universidade. A universidade sempre foi um espaço de pensar a sociedade, né, exato. e de pensar a dominação, né, de como, né, um único modo de ser, que é o modo de ser ocidental, pode, né, sobrepor todos os outros modos de existir, né? E a universidade é esse espaço. Enquanto a universidade não se transformar, né, enquanto os currículos não se transformarem, e a gente pensar em outro Em modelo de caixinhas, né? formação de professores, a gente vai estar reproduzindo, né, professores que não acreditam, né, num processo emancipatório. Verdade, professor. Né? A gente tem que dar cada vez mais valor, né, a esse etnoconhecimento, né, que é o saber popular, né, das comunidades, né? E ouvir os alunos sobre suas percepções dos bens culturais locais auxilia no trabalho pedagógico do professor, sem perder a cientificidade exigidas nos currículos escolares. É, a categoria ciência, né, ela foi construída historicamente nesse processo de epistemicida, né, de não aceitar que outras estruturas de produção de conhecimento também são válidas, né? Então, durante muito tempo, né, hoje não é diferente,
conhecimento produzido dentro dos territórios indígenas, né, dentro dos territórios quilombolas, dentro das periferias, são descredibilizados a partir, né, desses argumentos ditos científicos ou não científicos, né? Então, o Ocidente tem uma grande arrogância de achar que pode validar o que é certo, e o que não é certo, né? O que é válido Uhum, e o que não é válido, né? Isso é uma grande armadilha, né, para a gente que está dentro dos territórios, a gente que está aqui no Cariri, né, que é um imenso território afro-indígena, e quando a gente aceita, né, a violência com que a metodologia científica quer validar o que é científico e o que não é científico, a gente cai numa grande armadilha de descredibilizar o nosso conhecimento, né? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que a universidade ou o conhecimento hegemônico diz que o nosso conhecimento, que o conhecimento dos povos que estão nesse território aqui, que é o Cariri, não é conhecimento científico, esses mesmos cientistas sobem a nossa Chapada do Araripe aqui, expropriam conhecimentos dos nossos velhos, das nossas velhas, levam para o laboratório e dizem que descobriram conhecimento, né? Descobriram um um remédio para remédio, né? curar Uma uma doença enfermidade. muito grave, um câncer, uma Covid, como a gente vê de maneira muito recorrente, né, nos noticiários. No entanto, esse conhecimento foi produzido com a ciência dos povos que estão aqui ainda, né? O povo Cariri, né? Do povo Cariri, que assim foi chamado, né? Quando o colonizador chegou aqui, mas de todos os povos que ainda estão nesse território, o povo Sul-Cariri, o povo Inxu, né, o povo Trucá e tantos outros povos que estão nesse território. Cada povo tem uma estrutura muito própria de produção de conhecimento, né, que por uma decisão política, mas também teórica, né, desses povos, esse conhecimento é chamado de ciência, a ciência do povo Sul-Cariri, a ciência do povo Trucá, a ciência do povo Pancará e assim por diante, né? São estruturas de produção de conhecimento que produziram tecnologias tão complexas quanto a ciência ocidental, né? Uhum. E, a gente fala dessa maneira, não no sentido também de descredibilizar a ciência ocidental, não, que ela é muito importante, produz tecnologias muito importantes quanto a que a gente está usando aqui, celular, as vacinas que salvam vidas, né? Então, a ciência ocidental nunca foi e nunca será descredibilizada dentro dos nossos territórios. No entanto, as nossas ciências são de maneira recorrentemente expropriadas e invisibilizadas dentro das universidades, dentro dos espaços de produção de conhecimento ocidental. Muito bem. Professor, a gente agradece a sua participação aqui no nosso podcast, Pode Professorar, e agradecemos a todos que nos ouviram, né, e que divulguem aqui o nosso podcast entre seus amigos, e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, parabéns, professor.